Estamos de volta, nossa aula 2 sobre formas de Estado ou organização territorial do Estado. E aí nós mencionamos no nosso primeiro vídeo que existem hoje no mundo 4 grandes formas de organização territorial do poder do Estado. A forma unitária, regional, autonômica e federal. É uma das classificações possíveis e cada uma dessas formas se subdividem. Então, a forma unitária, a gente tem o Estado unitário simples, que foi uma proposição teórica que não se materializou por absoluta impossibilidade real, fática, de sua implementação. E o que a gente conheceu mesmo foi o Estado unitário desconcentrado, que ainda existem alguns, o Estado unitário descentralizado, onde há apenas uma descentralização administrativa, um único poder legislativo e um único poder judiciário desconcentrado, o Estado regional, que surgiu com a Constituição da Itália e hoje existem vários estados, onde há uma descentralização administrativa e legislativa, um único judiciário sempre desconcentrado. O Estado autonômico, que pode ser classificado, e alguns autores classificam como sendo uma forma regionalizada, mesmo porque é muito próximo, né? É muito semelhante ao Estado regional. Né? Também uma descentralização administrativa, uma descentralização legislativa e um judiciário único desconcentrado. Mas aí a novidade do Estado autonômico é a forma como ele se constitui. Surgiu com a Constituição da Espanha de 1978 e é uma organização que vem de baixo para cima, que atinge a níveis de descentralização legislativa e administrativa muito grandes, é muito interessante. E o Estado Federal, né? Então, o Estado unitário, regional, autonômico e o Estado Federal. E o Estado Federal com várias formas, federalismo centrípeto, centrífugo, de 2 níveis, de 3 níveis, simétrico, assimétrico, dual, cooperativo, enfim, vamos comentar isso nas próximas aulas. Bom, então vamos começar do começo, né? E aí falar quando o Estado moderno começa a ser formado. Nós já mencionamos isso, a nossa data simbólica para a modernidade, para o direito moderno, para o Estado moderno foi 1492, onde começa a invasão da América e a expulsão dos mouros, a constituição do Estado português, do Estado espanhol, depois, mais adiante um pouco, o Estado francês, o Estado nacional, né? Estamos falando do Estado nacional português, espanhol, o Estado nacional francês, o direito nacional e as instituições que surgem com o Estado moderno. O Exército Nacional, a burocracia estatal, o direito moderno, a uniformização, né, que é uma marca desse direito moderno, né, depois a Polícia Nacional, a Polícia Secreta, a moeda nacional, os bancos nacionais, né, que possibilitam o desenvolvimento do capitalismo, isso tudo a gente já comentou. E a primeira forma do Estado moderno é a forma unitária. O que se imaginou inicialmente foi, a gente pode representar graficamente dessa maneira aqui, olha. Imaginava aqui o território do Estado, a capital, aqui está bem que pode ser a França, Paris aqui em cima, ou Espanha, Madrid aqui. E nesses primeiros estados, o que acontece? Se imaginava no Estado unitário simples, ou seja, todo poder poderia ter uma administração territorial única, onde esse único poder, essa única vontade, esse poder agora centralizado e hierarquizado, poderia gerir, né, com essa única vontade todo o território do Estado. Olha, isso é óbvio que isso é artificial. Se a gente imaginar um Estado com uma pequena dimensão territorial, né, como o caso de Portugal, ou menos ainda a Suíça, se bem que a Suíça nasceu federal, né, mas não tem como se administrar territorialmente, principalmente naquela época, nós estamos falando em século XVI, século XVII, né, de um único foco. Hoje pode ser, porque hoje você tem tecnologia, satélites, controles e mais controles. Aliás, é interessante a gente pensar, né, se falava no Estado absolutista, aquele Estado que podia tudo, né, mas imagina só o que aquele Estado naquela época tinha de controle sobre as pessoas, que era mínimo. Né, você não tinha um censo, não tinha um controle onde as pessoas moravam, nome, família. Hoje você tem controle de tudo. Né? Hoje o Estado é super poderoso, isso é um perigo. Né? O Estado e as empresas, e o poder hoje das empresas é maior do que o Estado, porque as empresas têm o Estado nas mãos. Né? Quem manda no mundo hoje são as grandes empresas, que elegem, financiam campanhas, elegem presidentes, elegem o Congresso norte-americano, elegem, né, deputados, senadores pelo mundo afora, primeiros ministros e presidentes. Né? Sabem de tudo que acontece. Por quê?
o dinheiro hoje é basicamente cada vez mais um dinheiro de plástico, onde você gasta esse dinheiro, né? Você comprou alguma coisa aqui na padaria da esquina, né? A empresa e o Estado pode saber que você comprou. Olha, o professor Zé Luiz, às 4 horas da tarde, comprou um pão com presunto na esquina e um suco de laranja, né? Ele gosta de suco de laranja e pão com presunto, e aí vai controlando a vida das pessoas. Câmeras, satélites espiões, câmeras de controle. Hoje no Reino Unido você tem mais de 2 milhões de câmeras de controle integradas que controlam a vida das pessoas, né? Sabe o que a gente compra, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Enfim, hoje o Estado e a empresa são superpoderosos e a gente precisa pensar nisso. Quem dirá Estado absolutista? Que bobagem Estado absolutista perto desse ultrapoder que tem hoje os estados, que estão na mão das empresas, né? Das grandes empresas. Boa parte deles, não todos eles. Então, voltando aqui, para a gente pensar naquele Estado moderno que estava surgindo, com poder centralizado, uma única vontade, isso é muito teórico, né? Onde se imaginou isso aqui, né? Olha, óbvio que isso é impossível, porque se imaginar para a vontade do Estado, que era a vontade do rei nesse momento, o Estado moderno nasce absolutista. Para essa vontade do rei chegar nas mais distintas cidades, vilas, né, do reino, era semanas de viagem a cavalo, onde o cara chegava lá, né, e colocava na praça pública lá a vontade do rei, e tinha que ter alguém que fiscalizasse o cumprimento dessa vontade. Então é lógico que esse Estado unitário simples foi uma mera pretensão, né? Estou procurando aqui um livro que fala disso, que é muito bom. É um clássico, né? Um livro espanhol. Está aqui, a Constituição Espanhola de 1978, Gregório Pesses Barba. Ele faz, antes de explicar o Estado autonômico espanhol e o processo de descentralização na Espanha em 1978, ele vai lá atrás, né, e explicar a formação do Estado moderno, desse Estado unitário, etc. E tem outros livros muito, muito ricos, principalmente tem grandes publicações espanholas a respeito disso, né, que depois eu vou indicar para vocês, coloquem no letreiro mais adiante. Bom, então voltando, olha, o Estado unitário simples, então, não. O que vai acontecer? Vai acontecer então um processo de desconcentração. É necessário, então, esse poder central desconcentrar o seu poder, delegando funções, delegando competências para que autoridades locais possam decidir em nome do poder central. Gente, isso é fundamental. Nós estamos falando de desconcentração, é muito diferente de descentralização. Essa autoridade desconcentrada, ou esse poder desconcentrado, ou esse ente territorial desconcentrado, né, ele não tem autonomia. Ele não pode tomar decisões por conta própria. Ele recebe uma espécie, esse instituto vai se desenvolvendo, né, nesses últimos séculos, né, ele recebe uma delegação de competência, ou seja, a autoridade central, naquela época o rei, vai dizer, você pode tomar decisões em meu nome, mas como você está decidindo em meu nome, eu posso rever a qualquer momento essa decisão. Então, o que é fundamental, lógico, é que esse poder central, o rei, tenha em cada um desses espaços territoriais, de cidades, e em cada cidade a região, né, em volta, autoridades, pessoas que possam representá-lo e que vão atuar em seu nome. E é lógico que aqui, como se não tinha, né, nada dessas tecnologias absolutistas contemporâneas que podem controlar toda a nossa vida, né, a forma de controle era do medo. Falou, olha, se eu descobrir que você fez alguma coisa que eu não estou de acordo, você dançou, meu amigo. Bom, então o que vai começar a acontecer é um processo de desconcentração. Desconcentração implica em quê? Que o poder central vai autorizar, delegar competências para autoridades locais agirem em nome do poder central. Essas autoridades não têm autonomia. É lógico que naquela época, distância, comunicação e tudo, falar em não autonomia implicava nessa situação de medo, porque, obviamente, muitas coisas eram decididas e ficavam por isso mesmo. Né? Nós estamos lá no século XVI, século XVII.
Então, o que vai acontecendo? Com o passar do tempo, o Estado vai ganhando em complexidade, vai aumentando a população, a exploração econômica de todo o território do Estado, que já é uma herança do feudalismo. Né? Então, cada vez, cada parte do território passa a ter mais importância e isso vai ganhando em complexidade. Então, esse Estado unitário desconcentrado vai então ganhar uma organização territorial mais complexa. O que vai acontecer aqui? Aqui, então, vão ser criados esferas administrativas distintas. Você vai dividir o território do Estado Nacional em regiões, e em cada região dessa vai ter um administrador representante do poder central, que vai atuar em nome do poder central. Essas regiões, com o tempo, vão ser divididas em províncias ou departamentos. E em cada província ou departamento, a terminologia muda, e nós já mencionamos isso, vai ter também um administrador em nome do poder central. E essas províncias ou departamentos vão ser divididos em municipalidades ou comunas. E em cada comuna ou municipalidade vai ter um administrador. E depois, mais adiante, bem mais adiante, as grandes municipalidades vão ser divididas em distritos, arrondissements, né, que também vão ter administradores. Veja bem, então que aqui você começa a criar uma estrutura muito complexa, especializada, de administração desconcentrada, mas que vai permitir ao poder central tomar decisões com conhecimento de causa. Por quê? Porque em cada região, em cada província, em cada comuna, em cada municipalidade, vai ter um representante do poder central que vai informar o poder central, que vai decidir em nome do poder central, né, e que vai informar o poder central das questões relativas a cada um desses espaços. É óbvio que no momento que você desconcentra, né, você tem uma especialização muito interessante. Por quê? Porque aí você tem uma especialização segundo as competências, as características de cada espaço territorial. Então você vai ter as competências típicas de cada região, típicas de cada província, típicas de cada municipalidade. Se você imaginar, né, hoje em dia, por exemplo, se a gente imaginar aqui o mapa de Minas Gerais, né? Minas Gerais simpática, né? O nosso estado de Minas Gerais é dividido por uma lei de 1994 em 25 regiões administrativas. Então vamos colocar essas regiões assim, que eram desconcentrações territoriais. E aqui da capital, né, Belo Horizonte, o governador iria nomear administradores locais, né, em cada região, que eram pessoas que moravam na região, que sabiam dos problemas da região e que poderiam auxiliar o governador do estado a resolver esses problemas. Infelizmente isso, no caso de Minas Gerais, não funcionou, porque aí entre os interesses dos prefeitos, que vão achar que estão perdendo poder por causa disso, de alguns deputados federais, deputados estaduais, que são lideranças regionais, que podem achar que está perdendo poder, e essa forma criativa, interessante, que poderia inclusive partir para um modelo descentralizado, rico, né, para a administração do território do Estado, né, não foi para frente, por enquanto, até agora. Então, a ideia é o quê? Você vai dividir o território segundo vocações. Você pegar o território da Itália, da França, você vai ver que é extremamente apetitoso. Você vai andando aí pelas comunas. Na Itália, você tem a comuna de Prato, né, onde tem o queijo Prato, a comuna de Gorgonzola, onde tem o queijo Gorgonzola. Passar pela Suíça ali, a comuna de Gruyère, onde tem o queijo Gruyère. Chegando na França, né, a região de Bordeaux, onde fabrica o vinho Bordeaux. A região de Champagne, onde fabrica champanhe, o vinho espumante. Né? Então, cada região e cada província, cada municipalidade, né, mas cada região inicialmente vai ser dividida de acordo com a sua vocação econômica, que vai ter então problemas comuns, soluções comuns, e daí dividir-se essa região segundo a sua vocação, segundo as suas características, para quê? Para que se tenham políticas públicas adequadas para cada região, segundo a sua vocação econômica, cultural, tradicional, etc. Bom, então aqui nós temos um painel desse Estado unitário desconcentrado. Entretanto, o Estado vai ganhar em complexidade, a população vai aumentando os problemas, o Estado vai intervindo cada vez mais, até a gente chegar
a um Estado que vai começar a cuidar de um monte de coisas. Você começa a ter especialização em ministérios, né? Já Luís XIV tinha, você passa a ter o Ministério da Economia, o Ministério da Guerra e assim por diante. Então, você vai especializando em serviços com os ministérios, desconcentração administrativa de serviços, e vai especializando territorialmente, a desconcentração territorial administrativa. Só que com o aumento das complexidades, e aí principalmente do século XX, vai ser necessário descentralizar, ou seja, dar autonomia a esses entes territoriais e depois a determinados serviços públicos para que esses serviços possam funcionar com maior celeridade e eficiência e que a administração do território também se dê de forma mais. Se bem que inicialmente a preocupação não era muito democrática, não, mas sem dúvida nós já falamos isso. Quanto mais descentralizado, mais democrático. Então que se ganhe em democracia, que vai se ganhar em população, em participação popular, vai se ganhar também em eficiência com a descentralização territorial. Na próxima aula nós voltamos então discutindo o Estado unitário descentralizado, o Estado regional e o Estado autonômico. Até lá.